a mais um episódio do Conversas do Sul, o seu podcast de história sobre personagens que transformaram o século XX e seguem inspirando no século XXI. Hoje, o nosso tema é um nome gigantesco do continente africano, alguém cuja voz ainda ecoa com força até hoje, Thomas Sankara, o Che Guevara africano. E para essa conversa estou aqui com Maria Giovana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Isa. É realmente um prazer estar aqui, no podcast Conversas do Sul e falar sobre o Sankara. Para mim é uma honra falar sobre o Sankara, porque ele foi um dos líderes revolucionários mais fascinantes que a África já teve. Bom, e para começarmos, quem foi Thomas Sankara? Bom, o Sankara, ele nasceu em 1949, no então Alto Volta, que era onde ele morava. Ele era marxista, militar, pan-africanista e um dos pensadores políticos mais originais da África pós-colonial. A leitura marxista que ele desenvolveu no contexto africano foi imensa. Ele adaptou conceitos como lutas de classe e imperialismo à realidade concreta do seu povo, E para ele, a revolução não era só discurso, era uma ação direta mesmo. E sem contar que o país vivia um cenário complicado, não é? Completamente. O Alto Volta ainda dependia economicamente da França e do FMI. Era uma independência só no papel, porque o neocolonialismo mantinha o país preso a interesses estrangeiros e às elites locais. O Sankara, ele denunciava tudo isso, defendia uma luta anticolonial verdadeira e afirmava que a África só seria livre quando fosse rompido, essas estruturas. Ou seja, ele surge num contexto de pobreza extrema, instabilidade e um Estado feito para servir ao colonialismo. E aí chegamos a um momento que marca a trajetória dele, a Revolução de 4 de agosto de 1983. Sim, foi através dessa revolução que o Sankara chegou ao poder. Apesar de militar, ele não tinha nada a ver com os típicos golpistas da época. Ele tinha um projeto claro: romper com o imperialismo, reconstruir o Estado e colocá-lo ao serviço do povo. Mas o que estava em disputa? Tudo, literalmente tudo. Soberania econômica, ruptura com o neocolonialismo, transformação social profunda e o fim dos privilégios da elite alinhada a interesses estrangeiros. Mesmo governando só 4 anos, ele transformou muita coisa. Ele transformou profundamente. Quando falamos de Sankara, é impossível não citar como ele foi pioneiro nas políticas para as mulheres. Por exemplo, ele proibiu casamentos forçados, ele combateu a mutilação genital feminina, ele incentivou as mulheres no mercado de trabalho, aumentou a presença feminina no governo, e isso em plena década de 1980. Ele falava sobre igualdade de gênero quando quase ninguém ousava tocar no assunto. E sem contar que uma pauta ambiental foi um outro diferencial dele. Totalmente! Ele plantou 10 milhões de árvores em um ano para enfrentar a desertificação e sem depender de países estrangeiros. Sankara defendia que a solução precisava nascer de dentro e não de fora. E ele também mexeu na economia, na saúde e na educação. Sim, ele incentivou a agricultura local, reduziu a mortalidade infantil drasticamente, ele ampliou campanhas de vacinação e alfabetização, ele cortou privilégios políticos, diminuiu o próprio salário e incentivou o consumo de produtos nacionais. Ele era uma liderança ética, prática e muito à frente do seu tempo. Agora um ponto mais interessante. Sankara foi assassinado em 1987, mas a presença dele no século XXI é impressionante. Falar sobre o assassinato do Sankara é algo extremamente polêmico. E está aí, a grandeza dele. Hoje, o Sankara, ele é referência para jovens africanos, que luta contra injustiças, assim como o Sankara também sofreu. Para movimentos que discutem soberania econômica, para ativistas ambientais e feministas e para grupos que combatem o imperialismo moderno. As ideias dele reaparecem sempre que alguém discute autonomia do povo, ética na política, reforma social profunda, protagonismo da juventude e resistência à pressão econômica internacional. Agora o mais forte é
é que ele provou que política pode ser concreta, transformadora, ética e popular. Sim, ele governou com um povo, não acima dele, e deixou frases que viraram base para debates atuais. Uma das mais marcantes é sobre a divina externa, onde o Sankara fala: se não pagarmos, não morreremos. Se pagarmos, morreremos. É uma crítica que ainda ecoa nas discussões sobre dependência econômica dos países do sul global. Ou seja, Sankara continua vivo no imaginário político, social e cultural da África e do mundo. Sua influência é maior hoje do que durante a sua própria vida. Thomas Sankara deixou um legado que não desaparece. Sua luta anticolonial, suas reformas sociais, sua visão ambientalista, seu compromisso com as mulheres e seu projeto político centrado no povo fazem um dos líderes mais completos do século XX. E um dos mais inspiradores do século XXI. Obrigada, Maria Giovana, pela conversa e obrigada a você, ouvinte, por acompanhar mais um episódio do Conversa do Sul. Até a próxima.